Minha namorada se recusou a ajudar meu irmão sem teto, alegando limites. Quando a irmã dela foi presa por atropelamento e fuga, eu apliquei a mesma lógica dela. Agora ela me implora por ajuda enquanto mora novamente com os pais dela. Certo, Reddit, pegue uma pipoca e talvez uma bebida gelada, porque essa história é completamente insana. Do começo ao fim, eu, 32 anos, moro no Arizona, comecei há 10 anos como um trabalhador de construção comum ganhando $15 por hora, mas trabalhei meu caminho até dirigir equipes inteiras para grandes projetos comerciais, ganhando cerca de $135 mil por ano agora, o que parece muito dinheiro, mas honestamente, é apenas uma boa renda para a enorme responsabilidade que eu lido diariamente, gerenciando 20 caras, coordenando com arquitetos, lidando com inspetores municipais, garantindo que os projetos sejam entregues no prazo e abaixo do orçamento. É um trabalho estressante, mas eu sou bom nisso. Comprei minha casa há 3 anos, durante uma breve queda no mercado. Uma boa casa de 3 quartos, 2 banheiros, em um bairro decente, com uma garagem para 2 carros e um quintal de tamanho razoável. Comprei por $385 mil, o que parecia caro na época, mas agora casas semelhantes estão sendo vendidas por mais de $500 mil. O pagamento mensal da hipoteca é $2.950, incluindo impostos e seguro, o que é administrável com minha renda, mas definitivamente uma parte significativa. Estou com minha namorada, Brittany, 28 anos, há quase 3 anos agora. Nos conhecemos no Bumble, quando ela trabalhava como o que ela generosamente chamava de influenciadora de estilo de vida e consultora de mídias sociais. O que isso realmente significava era que ela tinha cerca de 4.000 seguidores no Instagram e ocasionalmente ganhava kits de clareamento dental grátis ou suplementos para exercícios em troca de postar fotos. Coisas realmente empreendedoras, sabe? Seu perfil dizia que ela estava construindo sua marca pessoal e monetizando sua presença online. A realidade era que ela ganhava talvez $200 a $300 por mês postando selfies com pó de proteína. Ela se mudou para minha casa há cerca de 10 meses, depois que o contrato dela terminou e ela alegou que não podia pagar para renovar com o aumento da taxa. O aluguel dela supostamente estava indo de $1.200 para $1.600 por um apartamento de um quarto, o que ela disse ser totalmente racional para alguém construindo seu negócio. Eu ofereci deixá-la se mudar temporariamente enquanto ela resolvia as coisas, e de alguma forma, o temporário se tornou permanente sem nenhuma real discussão. Aqui é onde eu deveria ter visto as bandeiras vermelhas acenando como loucas durante um furacão. Brittany fala constantemente sobre independência financeira e manter limites saudáveis nos relacionamentos, mas de alguma forma esses princípios importantes nunca se aplicaram quando poderiam beneficiá-la financeiramente. Ela me paga exatamente $450 por mês pelo que ela chama de sua parte justa nas despesas domésticas. Enquanto isso, meu pagamento real da hipoteca é $2.950, as utilidades custam cerca de $300 por mês. Durante o calor do verão no Arizona, é brutal. As compras geralmente custam de $600 a $800, dependendo de com que frequência comemos fora, além de todos os serviços de streaming, internet, seguro residencial, impostos sobre a propriedade e custos gerais de manutenção. Mas ela é totalmente independente e contribui igualmente, segundo ela. Ela cobre seu próprio pagamento do carro e plano de telefone, o que ela menciona constantemente, como se fosse um grande fardo financeiro que ela está carregando, enquanto eu cuido de literalmente tudo o resto, todas as utilidades, todas as compras, todos os suprimentos domésticos, todos os serviços de streaming que usamos, sair para comer, o que acontece pelo menos 4 vezes por semana porque ela não tem tempo para cozinhar, além de qualquer férias que fazemos juntos. No ano passado, eu gastei $4.500 em uma semana no Havaí, que ela postou constantemente como vivendo minha melhor vida, sem mencionar quem realmente pagou por tudo. Ela está sempre dando palestras sobre como é importante que os casais não permitam que as dinâmicas tóxicas familiares se perpetuem, e fala como se tivesse um diploma de psicologia, embora tenha abandonado a faculdade comunitária depois de 2 semestres, porque as aulas eram muito cedo de manhã e interferiam no horário de criação de conteúdo dela. Sua frase favorita, que ela usa provavelmente 5 vezes por dia, é "não é meu circo, não são meus macacos", que ela diz enquanto rola o TikTok no sofá de $2.200, que eu ainda estou pagando. A coisa sobre Brittany que realmente me irrita é a total falta de autoconsciência sobre sua própria situação. Ela vem de uma família rica, o pai dela possui 4 concessionárias de carros bem-sucedidas na área metropolitana de Phoenix e a mãe dela nunca trabalhou um dia na vida.
Eles compraram para ela um Lexus NX novinho em folha, avaliando cerca de US$ 40.000, para o aniversário de 26 anos dela, e ainda pagam seu seguro de saúde, seguro do carro, plano de telefone e frequentemente enviam dinheiro de emergência quando ela está sem dinheiro para despesas, mas de alguma forma ela está sempre dando palestras para os outros sobre como é importante ficar de pé sozinho e não depender de ajuda da família. A total falta de autoconsciência dela era, honestamente, impressionante em sua totalidade. Minha situação familiar é bem diferente do seu background privilegiado. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos, de um grande ataque cardíaco aos 48, enquanto ele estava trabalhando em um trabalho de construção no calor de 115 graus. Não tínhamos seguro de vida porque não podíamos pagar por ele. Não tínhamos conta de poupança, porque trabalhadores de construção não ganham o suficiente para economizar muito. Minha mãe teve dificuldades financeiras por anos depois disso e eventualmente se casou novamente com um cara decente chamado Steve alguns anos depois, mas ele tem seus próprios filhos do primeiro casamento e eles estão lidando com suas próprias dificuldades financeiras, incluindo empréstimos estudantis e contas médicas. Meu irmão mais novo, Marcos, tem 25 anos e trabalha em construção como eu fiz quando comecei. Ele é um bom garoto que trabalha mais do que qualquer pessoa que eu conheço e nunca reclama das jornadas de 12 horas no calor brutal, mas o pagamento de construção para iniciantes ainda é terrível. Ele ganha cerca de US$ 35.000 por ano, o que mal cobre as despesas básicas de vida na economia de hoje. Ele tem tentado economizar os US$ 8.000 necessários para o treinamento de operador de equipamentos pesados, para que ele possa eventualmente ganhar um bom dinheiro, mas é difícil quando se vive de salário em salário. Marcos sempre foi do tipo que resolve as coisas sozinho e nunca pede ajuda para nada, às vezes até em detrimento dele mesmo. Somos próximos e conversamos regularmente, mas ele tem esse orgulho teimoso onde prefere lutar sozinho a admitir que precisa de ajuda de alguém. Então, quando ele me ligou há 2 meses, parecendo genuinamente em pânico e desesperado, eu imediatamente soube que algo estava realmente errado, porque ele nunca procuraria ajuda a menos que fosse uma emergência de verdade. A ligação veio numa terça-feira à noite, por volta das 9 da noite, enquanto Britney e eu estávamos assistindo algum programa de realidade terrível do qual ela era obcecada chamado Love Island, onde pessoas atraentes com sotaques falsos criam drama por nada. Marcos parecia estressado e derrotado de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes em nossas vidas inteiras. Sua voz estava trêmula e ele ficava se desculpando por incomodar-me com seus problemas. Seu colega de quarto, Jake, de repente saiu do contrato de aluguel deles com menos de uma semana de antecedência para se mudar para o outro lado do país com uma garota com quem ele estava namorando há talvez 6 semanas. Ele simplesmente empacotou todas as coisas em um caminhão da UAU e desapareceu, deixando Marcos completamente preso com o aluguel completo de US$ 1.750 mensais do apartamento decente de 2 quartos deles, sem discussão. Sem tentativa de encontrar um colega de quarto substituto, sem oferta de ajuda com o fardo financeiro que estava criando, simplesmente foi embora. Marcos tinha coberto o aluguel completo por 4 meses seguidos, queimando sistematicamente cada centavo da sua conta de poupança e até vendendo sua amada motocicleta, uma Honda CB 650R de 2019, pela qual ele economizou durante 2 anos, apenas para evitar ser despejado. A venda da moto lhe deu US$ 6.000, mas esse dinheiro já tinha ido embora. O senhorio finalmente estava ficando cansado da situação e havia lhe dado até sexta-feira para pagar os US$ 5.250 que ele devia em aluguel atrasado, mais o aluguel do próximo mês pago adiantado, ou enfrentar um processo formal de despejo que destruiria seu crédito por anos. O garoto estava legitimamente aterrorizado, achando que acabaria sem teto. Ele estava procurando freneticamente por um lugar mais barato para morar, mas todos os lugares decentes exigiam o aluguel do primeiro mês, do último mês e um depósito de segurança, tudo pago à vista, facilmente de US$ 4.000 a US$ 5.000 no total, o que ele simplesmente não tinha depois de cobrir o aluguel duplo por meses. Os poucos lugares que ele poderia teoricamente pagar estavam em bairros perigosos ou eram verdadeiros lixões, com aparelhos quebrados e problemas de mofo. Ele me perguntou se poderia pegar emprestado US$ 6.000 para ficar em dia com o aluguel atual e cobrir os custos de mudança para encontrar algo mais acessível, além de talvez ficar no meu quarto extra por alguns meses enquanto ele se estabilizava financeiramente novamente. Ele prometeu me pagar de volta assim que pudesse e ofereceu fazer trabalho em volta da minha casa para ajudar a compensar os custos. Eu não hesitei nem por um segundo. Ele é meu irmão mais novo e eu tinha o dinheiro na conta de poupança, ganhando basicamente nada de juros. Além disso, meu quarto extra era basicamente só um armazenamento caro para equipamentos de exercício que eu nunca usava e caixas de coisas antigas que provavelmente deveria doar. Marcos é,
na verdade, fantástico para ter por perto. Ele é significativamente mais organizado do que eu, naturalmente calmo e respeitoso, e sempre oferecendo ajuda com projetos domésticos que eu estava procrastinando há meses. Naquela noite, depois da ligação desesperada de Marcos, eu mencionei a situação para Brittany enquanto estávamos nos preparando para dormir. Eu achei que seria completamente direto e não controverso, já que ela já tinha conhecido Marcos várias vezes em churrascos de família, reuniões de feriado e encontros casuais, e eles sempre pareciam se dar muito bem. Ele é educado, engraçado e geralmente agradável. Qual poderia ser o problema? Absolutamente não, ela disse firmemente, sem nem olhar para cima enquanto aplicava sua elaborada rotina de cuidados com a pele à noite, que custava mais do que o orçamento de muitas pessoas para compras de supermercado. Eu parei de escovar os dentes e fiquei olhando para o reflexo dela no espelho do banheiro. O que você quer dizer com não? Quero dizer, Marcos definitivamente não vai se mudar para cá. E você absolutamente não vai dar $6.000 do nosso dinheiro para ele. Eu fiquei genuinamente confuso com a hostilidade imediata dela. Por que não? É minha casa e meu dinheiro do meu trabalho. Ela se virou e me deu um olhar condescendente, como se eu estivesse sendo completamente racional e ingênuo. Por que eu não quero viver com seu irmão por meses e por que permitir as decisões financeiras ruins dele não está ajudando ninguém a longo prazo? O colega de quarto dele, que o prejudicou e abandonou o contrato de aluguel, não é uma decisão financeira ruim da parte do Marcos. Ele deveria ter tido um fundo de emergência muito maior para situações exatamente como essa e ter pegado um apartamento de 2 quartos que ele claramente não poderia pagar sozinho foi um planejamento ruim e irrealista. Ele pegou o apartamento com um colega de quarto que assinou um contrato de aluguel legal. Isso é completamente normal e um planejamento razoável. A vida acontece, querido, é exatamente por isso que adultos responsáveis se planejam para essas contingências e piores cenários. Eu não vou ficar aqui vendo você jogar fora $6.000 porque o Marcos não pensou corretamente e se preparou para os riscos óbvios. Eu fiquei olhando para o reflexo dela, tentando processar essa crueldade inesperada. Não é desperdiçar dinheiro. Ele é minha família e ele vai me pagar de volta quando puder. Quando exatamente isso vai ser? Ele ganha o quê? 35 mil por ano no máximo? Você literalmente nunca verá esse dinheiro de volta, e você sabe disso lá no fundo. Mesmo que eu nunca receba o dinheiro de volta, ele é meu irmão, família ajuda a família. Foi aí que ela realmente revelou seu verdadeiro caráter. Os problemas financeiros da sua família não são minha responsabilidade, Derek, e honestamente, não deveriam ser suas também. Eu trabalhei muito para construir um ambiente estável e sem dramas nesta casa. Não vou deixar isso ser interrompido e arruinado porque Marcos não sabe administrar suas finanças corretamente, como um adulto. Como exatamente o meu irmão ficando no quarto de hóspedes está interrompendo nossas vidas? Por que então eu tenho que lidar com o estresse dele, com a bagunça financeira dele, com os problemas pessoais dele constantemente? Esta casa é o meu refúgio e espaço seguro. Eu preciso do meu ambiente pessoal para ser tranquilo e calmo, não cheio de dramas e crises de outras pessoas. O refúgio dela, a casa que eu pago $2.950 por mês, enquanto ela contribui com 450. Olha, Brittany continuou, realmente entrando no modo de palestra dela, com gestos de mão e tudo, se você insistir absolutamente em ajudar Marcos, apesar das minhas objeções claras. Você poderia talvez arranjar um box para ele guardar suas coisas e pagar por algumas noites em um hotel de estadia prolongada enquanto ele encontra outras alternativas. Mas ele definitivamente não vai se mudar para essa casa, e você absolutamente não vai esvaziar sua conta de poupança por causa do planejamento ruim dele. Algumas noites em um hotel? Meu irmão estava enfrentando a possibilidade de morar na rua e ela estava sugerindo um Holiday Express como se fosse alguma solução generosa. E se eu decidir ajudá-lo de qualquer forma? Eu perguntei, genuinamente curioso para saber até onde ela iria com isso. Sua expressão ficou completamente fria e calculista. Então você vai escolher os problemas do seu irmão em vez do nosso relacionamento e do nosso futuro juntos. E talvez precisemos reconsiderar seriamente se realmente queremos as mesmas coisas na vida e se temos valores verdadeiramente compatíveis para um relacionamento a longo prazo. Aí estava, ela estava realmente ameaçando terminar o nosso relacionamento de 3 anos por eu querer ajudar meu irmão a evitar a falta de moradia. Essa mulher, que morava na minha casa pagando um aluguel mínimo, dirigia um carro que os pais ricos dela compraram para ela, tinha um seguro de saúde que seus pais pagavam. Estava me dando palestras sobre responsabilidade financeira enquanto me ameaçava por eu querer ajudar minha família a evitar dormir nas ruas.
Eu fiquei sentado por um longo minuto, processando o que ela acabará de revelar sobre si mesma, olhando para essa pessoa que eu pensava que conhecia e me importava, que estava me mostrando exatamente quem ela realmente era quando realmente importava, quando alguém precisava de ajuda, e isso poderia incomodar ligeiramente seu estilo de vida confortável. Você está absolutamente certa, eu disse, finalmente mantendo minha voz completamente calma e equilibrada. Os problemas de Marcos não são sua responsabilidade. Ela imediatamente se iluminou e se inclinou para me beijar na bochecha, visivelmente aliviada. Eu sabia que você entenderia, depois de pensar nisso logicamente e de forma prática. Isso é uma das coisas que eu mais amo em você. Você não deixa as emoções nublarem seu bom julgamento quando toma decisões importantes. Na manhã seguinte, enquanto Brittany estava na sua aula de yoga, mensalidade que custa $180, que eu pago, eu liguei para o meu banco e organizei a transferência de $6.500 para a conta corrente de Marcos. Então, liguei para ele e disse para vir naquela tarde para mudar suas coisas para o quarto de hóspedes quando ele estivesse pronto. Quando Brittany chegou em casa por volta do meio-dia e viu a caminhonete de Marcos na entrada, com caixas e móveis na caçamba, ela perdeu a cabeça completamente. Eu pensei que nós tínhamos combinado que ele não ia se mudar para cá. Não, você disse que os problemas dele não eram sua responsabilidade. Você estava absolutamente certa sobre isso, então eu resolvi a situação sozinho, já que é o meu problema para resolver. Essa casa também é minha. Eu moro aqui, na verdade. É a minha casa, que eu possuo e pago. Você paga $450 por mês para dormir aqui, o que não te dá poder de veto sobre minhas decisões. Você não pode simplesmente tomar decisões importantes como essa sem me consultar primeiro. Por que eu precisaria te consultar sobre a minha família e o meu dinheiro? Você deixou bem claro que Marcos era meu problema para resolver do jeito que eu quisesse, então eu resolvi. Ela subiu as escadas furiosa e bateu tão forte na porta do quarto que eu realmente me preocupei em danificar o batente da porta. Marcos me olhou com as sobrancelhas levantadas, como se dissesse, cara, o que exatamente eu acabei de entrar no meio? Não se preocupe com o drama dela, eu disse a ele enquanto ajudava a descarregar a caminhonete dele. A opinião dela sobre isso não importa realmente, já que não é a casa dela nem o dinheiro dela. Durante as próximas 2 semanas e meia, Brittany fez a vida de todo mundo absolutamente miserável com sua campanha passivo-agressiva de guerra psicológica. Ela fazia comentários sarcásticos sobre algumas pessoas não respeitando os limites nos relacionamentos e se sentindo uma estranha na própria casa, sempre que Marcos estava por perto. Ela começou a passar dramaticamente mais tempo fora de casa, muitas vezes saindo de manhã até tarde da noite, e fez um grande show teatral de ficar no apartamento de sua amiga Ashley por 3 noites diferentes, com posts nas redes sociais sobre precisar de espaço para pensar. Marcos se sentia terrível com a óbvia tensão que sua presença estava criando e ofereceu várias vezes encontrar outro lugar para ficar imediatamente, mas eu disse a ele para ignorar completamente o comportamento dramático dela. Ele era da família, ele ficaria o tempo que precisasse e isso estava absolutamente finalizado. Eu não ia deixar ela manipular a situação com chantagem emocional e viagens de culpa. A ironia era que ter Marcos por perto era, na verdade, fantástico. Ele acordava às 5 da manhã para os sites de construção, mantinha todas as áreas comuns significativamente mais limpas do que nunca, e estava constantemente oferecendo ajuda com projetos domésticos que eu estava procrastinando há meses. Ele consertou meu triturador de lixo e pintou o banheiro de hóspedes. E até me ajudou a instalar novos ventiladores de teto em 2 quartos. Além disso, foi realmente agradável ter a família por perto para assistir a esportes, jogar videogame e simplesmente passar o tempo juntos, sem ter que andar na ponta dos pés em torno do humor de alguém. Mas Brittany agia como se a mera presença dele fosse algum tipo de ataque pessoal contra ela e seu estilo de vida. Ela fazia comentários sobre não conseguir relaxar no seu próprio espaço e como algumas pessoas não entendiam o que significava manter limites saudáveis nos relacionamentos. Comportamento realmente maduro de alguém que se dizia especialista em psicologia e desenvolvimento pessoal. Marcos encontrou um apartamento de um quarto decente depois de 3 semanas de busca e estava pronto para se mudar, mas eu disse a ele para não ter pressa e não se apressar em nada que fosse abaixo do padrão. O quarto extra era dele enquanto ele precisasse, e francamente, eu estava gostando de tê-lo por perto muito mais do que estava gostando do drama constante de Brittany e suas tentativas de manipulação emocional. 3 semanas e meia depois que Marcos se mudou, a vida decidiu testar a preciosa filosofia de limites de Brittany da maneira mais ironicamente perfeita possível.
Era uma quarta-feira, por volta da meia-noite, quando o telefone de Brittany começou a tocar absolutamente insano, com chamadas e mensagens de texto vibrando e tocando continuamente por 10 minutos seguidos. A irmã mais velha dela, Madison, 30 anos, estava ligando incessantemente em um pânico total, pelo que eu conseguia ouvir. Madison estava em um restaurante descolado no centro da cidade com amigos e decidiu dirigir para casa depois, embora estivesse ativamente mandando mensagens de texto para alguém no celular enquanto dirigia. Ela bateu violentamente na traseira de um Toyota Camry estacionado, causando danos significativos a ambos os veículos. Em vez de parar para trocar informações como um adulto responsável, ela entrou em pânico sobre as implicações do seguro e fugiu do local o mais rápido possível. Infelizmente para Madison, alguém em um prédio de apartamentos próximo testemunhou o incidente inteiro e conseguiu pegar o número da placa dela. Eles imediatamente chamaram a polícia com uma descrição detalhada do carro dela e do atropelamento e fuga. A polícia a localizou em seu apartamento 2 horas depois e a prendeu por deixar o local de um acidente com danos à propriedade, o que é uma acusação criminal séria no Arizona, especialmente quando há uma testemunha confiável. Atropelamento e fuga com danos à propriedade não é uma multa de trânsito menor que desaparece com uma multa, é uma infração criminal genuína que pode resultar em prisão, multas massivas, suspensão da licença e consequências permanentes no registro criminal. Madison foi presa e levada para a cadeia do condado de Maricopa e agora ela precisava desesperadamente de dinheiro para fiança para ser liberada antes da primeira audiência. Brittany saltou da cama e começou a se vestir em completo pânico, colocando roupas aleatoriamente e pegando a bolsa. Nós precisamos ir fiançar ela agora, disse ela, procurando freneticamente pelas chaves do carro. Ela não pode ficar na prisão durante a noite. Eu fiquei confortavelmente na cama, assistindo ela se apressar em modo de crise. Nós? Sim, nós vamos levantar e nos vestir. Madison precisa da nossa ajuda imediatamente. Eu olhei para ela por alguns segundos longos, então disse exatamente as palavras que eu estava pacientemente esperando semanas para usar. Os problemas financeiros da sua família não são minha responsabilidade, Brittany. Ela congelou completamente no meio do movimento, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa na existência dela. Virou-se lentamente e me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça ou começado a falar uma língua estrangeira. Você está realmente jogando as minhas próprias palavras de volta na minha cara agora, durante uma emergência familiar. Eu não estou jogando nada de volta em ninguém, eu só estou aplicando sua filosofia de limites de forma consistente. A má tomada de decisões e o comportamento criminoso de Madison não é uma emergência minha para resolver. Ela está na cadeia agora, e Marcos estava prestes a ficar sem teto e dormir no carro dele. Você me disse para resolver isso sozinho, porque não era seu problema. Eu estou apenas respeitando os limites que você estabeleceu. Isso é completamente diferente da situação de Marcos. Como exatamente é diferente? Ela cometeu um erro e precisa de ajuda imediata. Marcos também precisou de ajuda, e a situação dele nem foi causada por quebrar a lei. Madison escolheu dirigir enquanto mandava mensagens e depois cometeu um atropelamento e fuga. Se alguém é totalmente responsável pela situação, é definitivamente ela. Brittany simplesmente ficou lá com a boca aberta por uns 15 segundos, processando a realidade de ter a lógica dela aplicada à família dela. Então, ela começou a gritar sobre como eu estava sendo mesquinho e vingativo, enquanto a irmã dela estava na cadeia do condado, e como eu podia ser tão sem coração durante uma verdadeira emergência familiar. Eu não estou sendo mesquinho de jeito nenhum, eu disse calmamente, permanecendo confortável na cama. Eu estou sendo perfeitamente consistente com os princípios que você estabeleceu. Sua família, seu problema, seu dinheiro para resolver. Eu acredito que os fiadores de fiança aceitam cartões de crédito como pagamento. Ela me chamou de todos os nomes horríveis que conseguiu pensar, então saiu furiosa durante a noite. Voltou por volta das 7 da manhã, parecendo completamente exausta e emocionalmente derrotada. Acontece que a fiança de Madison foi fixada em $18.000, o que significava que Brittany teve que colocar $18.000 em dinheiro para o fiador, além de fornecer uma garantia, um dinheiro que saiu diretamente da conta de poupança dela, que ela estava construindo para seus negócios. Brittany me deu um tratamento silencioso completo por 4 dias sólidos depois do incidente na cadeia. Honestamente, eu não me importei nem um pouco. A casa estava tranquila e silenciosa, e Marcos e eu conseguimos colocar em dia os programas e os esportes sem o comentário constante sobre as escolhas de vida e dinâmicas de relacionamento de todo mundo. Mas então a data do julgamento de Madison foi oficialmente agendada. E a dura realidade da situação começou a atingir todos os envolvidos.
Isso não era apenas uma multa de trânsito simples que desapareceria com uma pequena multa e uma escola de trânsito. Atropelamento e fuga com danos à propriedade e uma testemunha ocular? Isso pode ser sério. Tempo de prisão? Definitivamente uma suspensão da licença de motorista, multas massivas e pagamentos de restituição, e o seguro do carro dela provavelmente a cancelaria completamente, marcando-a como de alto risco. Madison iria precisar de um verdadeiro advogado de defesa criminal, não apenas um defensor público sobrecarregado, que tinha 30 minutos para ler o arquivo do caso dela antes do julgamento. Advogados bons para esse tipo de caso geralmente custam de 15 mil a 25 mil dólares, dependendo de quão agressivamente eles lutam contra as acusações. Na quinta-feira à noite, Britney tentou uma abordagem estratégica completamente diferente para a situação. Ela fez o meu jantar favorito absoluto, frango grelhado perfeitamente com alho, purê de batatas e legumes assados, e até abriu uma garrafa cara de vinho que estava guardando para ocasiões especiais. Isso deveria ter sido minha primeira pista óbvia de que algo grande estava chegando, já que ela geralmente só esquentava comida de delivery para o jantar. Amor, eu estive pensando muito sobre o que você disse naquela noite, ela começou, usando sua voz mais doce e manipuladora enquanto servia o vinho. Ah, é? Que tipo de pensamento? Eu sei, eu provavelmente fui dura demais e injusta sobre a situação de Marcos quando ele precisou de ajuda, mas o caso legal da Madison é genuinamente sério. Ela pode realmente acabar na cadeia por meses. Marcos vai acabar sem teto e dormindo no carro. Você disse que isso não era nosso problema. Eu estava errada sobre isso, ok? Eu admito completamente, mas não podemos ajudar tanto Marcos quanto Madison agora. Com que dinheiro? Você disse especificamente que eu estava jogando fora 6 mil dólares com Marcos, porque ele deveria ter planejado melhor. Isso é diferente. Agora que eu entendo melhor a situação, família ajuda a família quando há uma verdadeira crise, certo? Eu concordo completamente com essa filosofia. É exatamente por isso que o Marcos está morando aqui de graça, e eu dei a ele o dinheiro de que ele precisava sem esperar de volta. Quero dizer, toda a nossa família, você, eu, Marcos, Madison, todos que são importantes para nós. Madison não é minha família, Brittany. Honestamente, você nem tecnicamente é minha família, já que estamos apenas namorando sem nenhum compromisso legal. Esse comentário a atingiu como um tapa físico no rosto. Ela ficou muito quieta por um minuto, claramente tentando processar a realidade sobre o nosso verdadeiro status de relacionamento. Então você não vai ajudar ela de jeito nenhum, mesmo sabendo que ela pode ir para a cadeia. Os problemas financeiros da sua família não são minha responsabilidade. Essas são suas exatas palavras de quando Marcos precisou de ajuda, não minhas. Ela passou os 10 dias seguintes tentando absolutamente todos os ângulos e táticas de manipulação que poderia pensar. Primeiro, Madison me ligou diretamente com um pedido de desculpas entre lágrimas, explicando quanto ela sentia e como tinha aprendido a lição sobre mandar mensagens enquanto dirigia. Então, a mãe de Brittany ligou para me fazer sentir culpado, falando sobre o quanto sempre gostaram de mim e me consideraram parte da família deles. O pai dela até tentou a abordagem de homem para homem, sobre como homens reais cuidam da família e como a família fica unida em tempos difíceis. Toda vez que alguém ligava, eu dava a mesma resposta exata, palavra por palavra: os problemas financeiros da sua família não são minha responsabilidade. Enquanto isso, Marcos estava absolutamente prosperando de todas as formas. Ele encontrou um excelente apartamento de um quarto em um bairro seguro por 900 dólares por mês e se mudaria no final do mês. Ele também foi aceito no programa de treinamento para operador de equipamentos pesados que começaria em 6 semanas e estava genuinamente empolgado com suas perspectivas futuras de carreira. O garoto estava mais feliz, mais confiante e mais otimista do que eu o tinha visto em anos. O sucesso gera sucesso, mas a situação legal de Madison continuava a piorar progressivamente à medida que mais detalhes surgiam. Ela perdeu vários dias de trabalho por causa das audiências no tribunal e consultas com advogados, e seu empregador estava fazendo perguntas desconfortáveis sobre as acusações criminais. O dano à propriedade do outro carro era mais extenso do que o estimado inicialmente, e o proprietário do carro estava pressionando os promotores para que a penalidade fosse a máxima, incluindo prisão. Os pais de Brittany conseguiram juntar algum dinheiro vendendo investimentos em ações e liquidando um CD, mas ainda precisavam de mais 8 mil dólares para contratar o advogado de defesa criminal de que Madison precisava, alguém que talvez pudesse negociar um acordo de culpabilidade que não incluísse prisão e que talvez minimizasse a suspensão da licença. Foi então que decidiram coordenar uma intervenção completa da família, projetada para me pressionar a pagar.
Eles me convidaram para o jantar de domingo, o que parecia completamente normal, já que já tínhamos feito isso muitas vezes antes ao longo dos anos. Mas quando eu entrei na casa deles, Madison estava sentada à mesa da cozinha, chorando ativamente, com uma pilha de papéis legais e contas espalhadas dramaticamente na sua frente para causar o máximo impacto emocional. Derek, disse o pai de Brittany com sua voz mais séria e autoritária, precisamos ter uma conversa muito importante sobre essa crise familiar. Eles conseguiram juntar $12.000, liquidando contas de aposentadoria e vendendo as joias da mãe de Brittany, mas ainda precisavam de mais $8.000 para contratar o advogado de defesa criminal de que Madison precisava. Eles queriam que eu cobrisse a diferença, como o que chamaram de investimento familiar que beneficiaria a todos. Madison é uma pessoa fundamentalmente boa, disse a mãe dela, enquanto enxugava os olhos com lenços de papel. Ela cometeu apenas um erro terrível, que qualquer um de nós poderia ter cometido. Ela não merece ter sua vida inteira completamente arruinada por causa disso. Eu concordo completamente com essa avaliação, eu disse calmamente, mas isso não é meu problema para resolver, nem minha responsabilidade para corrigir. Mas você tem o dinheiro parado na poupança, Brittany apontou desesperada. $8.000 nem fariam um pequeno buraco no seu saldo de poupança. Marcus precisava de $6.000, sem culpa dele, e você disse que ajudá-lo seria jogar dinheiro fora por causa do planejamento ruim. Madison precisa de $8.000 porque ela escolheu mandar mensagens enquanto dirigia e depois cometeu um atropelamento e fuga. Qual dos dois soa como o melhor investimento para você? O pai de Brittany tentou apelar para mim, homem para homem, com valores masculinos compartilhados. Olha, eu sei que Brittany lidou mal com a situação do Marcus e de forma injusta, mas quando a família está em verdadeira dificuldade, a família cuida da família. Isso é o que nos separa dos estranhos. Marcus é minha família e eu cuidei dele. Madison não é minha família. Você está com a Brittany há quase 3 anos, isso te torna praticamente da família, e a Brittany deixou bem claro que esse tempo de relacionamento não cria obrigações familiares. Quando meu irmão desesperadamente precisou de ajuda para evitar a falta de moradia. Madison olhou para cima, de sua pilha de lenços encharcados de lágrimas. Por favor, Derek. Eu sei que errei muito, mas eu estou completamente desesperada e aterrorizada aqui. Você deveria ter pensado nas consequências antes de mandar mensagem enquanto dirigia e depois fugir do local de um acidente. Eu vou te pagar de volta cada centavo, com juros. Com que renda? Você provavelmente vai perder seu emprego quando eles descobrirem sobre a condenação criminal. O jantar ficou extremamente desconfortável e tenso depois daquela troca. Brittany mal falou comigo durante a viagem desconfortável de volta para casa, e eu praticamente pude ver o cérebro dela funcionando em qual estratégia de manipulação ela tentaria seguir. A situação legal de Madison entrou em colapso completamente nas 3 semanas seguintes, à medida que o sistema de justiça criminal avançava. Ela foi condenada pelas acusações de atropelamento e fuga e sentenciada a 6 meses de suspensão da licença de motorista, 200 horas de serviço comunitário, 3 anos de liberdade condicional com encontros mensais e $12.000 em multas e pagamentos de restituição à vítima. Não houve tempo de prisão, o que foi honestamente uma sorte para ela, mas ela perdeu o emprego quando seu empregador descobriu sobre a condenação criminal durante uma verificação de antecedentes. Sem uma renda estável, ela não conseguiu pagar os $2.200 de aluguel mensal do seu apartamento caro no centro da cidade, com todas as comodidades da moda. Ela teve que quebrar o contrato de aluguel antecipadamente, pagar penalidades substanciais e mover todos os móveis de designer dela para um armazenamento caro, porque o quarto da infância dela não podia acomodar tudo o que ela havia acumulado. Mas aqui foi onde o karma realmente começou a funcionar sua bela magia de maneiras que eu não poderia ter planejado melhor. Os pais de Brittany já estavam financeiramente estressados de ajudar Madison com as taxas do advogado e o dinheiro da fiança, e agora eles tinham que sustentá-la completamente enquanto ela procurava um novo emprego com um novo registro criminal. O pai dela começou a dar fortes dicas de que talvez Brittany devesse se mudar de volta para casa também para ajudar com as despesas da casa durante essa crise familiar. De repente, Brittany estava enfrentando a possibilidade aterrorizante de perder sua configuração financeira incrivelmente confortável na minha casa. Nada mais de $450 de aluguel mensal por uma casa que realmente me custa $2.950. Nada mais de utilidades, compras, assinaturas de entretenimento e férias gratuitas. Ela teria que voltar a compartilhar um banheiro com a irmã emocionalmente instável enquanto ouvia Madison reclamar dos problemas dela o dia inteiro, todos os dias.
Talvez nós pudéssemos ajudar Madison com um pouquinho de dinheiro, ela sugeriu timidamente. Uma noite enquanto assistíamos TV, não os 8.000, mas talvez 3 ou 4.000 para ela começar. Os problemas financeiros da sua família não são minha responsabilidade, eu respondi sem desviar o olhar da tela. Ah, Derek, não seja assim. Você não pode mostrar um pouco de compaixão? Eu estou sendo exatamente como você me ensinou a ser quando meu irmão precisou de ajuda. Eu admiti que estava completamente errado sobre isso. Você não pode ser a pessoa maior aqui e superar isso. A pessoa maior? Você ameaçou terminar comigo porque eu queria ajudar meu irmão sem teto. Agora você quer que eu fiance sua irmã, que cometeu um atropelamento e fuga criminal. Madison aprendeu a lição e se sente terrível. Ela realmente aprendeu alguma coisa? Porque ontem eu a vi postando histórias no Instagram sobre como tudo acontece por uma razão e o universo está testando sua força. Isso não soa como alguém que aceitou responsabilidade pelo comportamento criminoso dela. Na semana passada, os pais de Brittany finalmente deram o golpe financeiro que mudou tudo. Eles não podiam mais sustentar as duas filhas adultas, dada a necessidade deles próprios de planejar a aposentadoria. Ou Brittany precisava se mudar de volta para casa imediatamente. E conseguir um trabalho real com uma renda estável para ajudar com as despesas familiares, ou ela teria que descobrir sua própria situação de moradia sem qualquer suporte financeiro dos pais. Foi aí que começaram os verdadeiros pedidos desesperados, e honestamente, foi ao mesmo tempo patético e profundamente satisfatório assistir alguém enfrentar as consequências de sua própria filosofia egoísta. Brittany ofereceu pagar um aluguel significativamente maior, como $800 mensais em vez de 450. Ela se ofereceu para conseguir o que chamou de um trabalho de verdade, com uma renda estável real, em vez de sua fantasia de influenciadora que gerava quase nenhum dinheiro. Ela se ofereceu para fazer toda a comida e limpeza pela casa. Ela até sugeriu que poderíamos fazer um plano de pagamento detalhado para ajudar gradualmente Madison com as despesas legais. Eu faço absolutamente qualquer coisa que você quiser, ela disse, com lágrimas reais escorrendo pelo rosto. Só, por favor, não me faça voltar para casa com meus pais e viver com o drama constante de Madison. Eu não estou te fazendo fazer nada, eu disse. Eu só não estou resolvendo os problemas financeiros da sua família, como você me ensinou. Mas eu realmente te amo. Esse relacionamento significa tudo para mim. Você ama a minha casa e a minha renda estável e o estilo de vida que eu forneço. Há uma grande diferença entre isso e realmente me amar como pessoa. Isso não é verdade. Quando foi a última vez que você pagou o jantar quando saímos para comer? Quando foi a última vez que você comprou as compras para casa? Quando foi a última vez que você até mesmo colocou gasolina no seu carro sem usar o meu cartão de crédito? Ela não conseguiu responder a nenhuma dessas perguntas porque ambos sabíamos a verdade óbvia. Eu havia subsidiado todo o estilo de vida dela por quase um ano, enquanto ela não contribuía praticamente com nada. Sua família te ensinou que o amor vem com condições e exigências e eu continuei calmamente, que ajudar as pessoas é opcional, dependendo de quão conveniente é para sua situação pessoal. Agora você vai viver com essas mesmas condições aplicadas às suas circunstâncias. Marcos se mudou para o apartamento dele no fim de semana passado, com a minha ajuda. O garoto está indo absolutamente fantástico em todos os sentidos. Foi promovido a líder de equipe com um aumento significativo, começou o programa de treinamento de equipamentos pesados e até começou a namorar alguém da turma dele. Antes de sair, ele me agradeceu por ter ficado ao lado dele quando ninguém mais ficaria. Você não só me ajudou financeiramente, ele disse enquanto carregava a caminhonete dele, você me mostrou como realmente é a lealdade familiar, na prática. Eu nunca vou esquecer isso. Brittany se mudou de volta para a casa dos pais dela há 3 dias, com todas as roupas de grife e a coleção de maquiagem cara dela. Antes de o caminhão de mudança chegar, ela tentou uma última abordagem desesperada. Eu sei que eu estava completamente errada sobre o Marcos e como eu lidei com aquela situação, ela disse enquanto empacotava as caixas, mas você realmente vai terminar nosso relacionamento inteiro por causa disso. Eu não estou terminando nada. Os problemas financeiros da sua família são simplesmente perturbadores demais para o meu refúgio tranquilo. Eu usei as palavras exatas dela de meses atrás e assisti à expressão dela enquanto ela percebia que eu estava deliberadamente jogando a própria lógica dela de volta nela. Você está usando minhas próprias palavras e lógica contra mim. Estou sendo perfeitamente consistente com os limites que você estabeleceu para nosso relacionamento. Se isso parece cruel para você, talvez você devesse considerar o que isso diz sobre sua posição original quando meu irmão precisou de ajuda.
Enquanto eu assisti ela carregar suas roupas de grife no Lexus que os pais ricos dela compraram para ela, eu pensei no que Marcos disse: às vezes as pessoas precisam aprender que ações têm consequências reais. Brittany e Madison estão morando na casa dos pais delas agora, como adolescentes novamente. Madison está trabalhando no Target por $15 por hora, enquanto tenta reconstruir sua vida depois que a condenação criminal destruiu suas perspectivas de carreira. Brittany está fazendo entrada de dados na concessionária do pai dela por $18 por hora e postando histórias no Instagram sobre novos capítulos e jornadas de crescimento pessoal, enquanto vive no quarto da infância dela. Minha noiva revirou os olhos e disse: aqui vamos nós de novo, mais um discurso de homem inseguro, quando eu mencionei as sessões de estudo dela. Eu fiquei em silêncio até que a melhor amiga dela se distraiu, então fiz isso e ela perdeu a cabeça. Certo, Reddit, eu peguei minha noiva me traindo, então me mudei do meu próprio apartamento enquanto ela estava com o amante dela. Ela acabou me perseguindo como uma versão barata de Ethan Hunt, mas aqui está o detalhe: eu nunca me senti tão seguro quanto na casa onde ela nunca colocará os pés. Aqui está como tudo aconteceu. Eu, homem de 27 anos, achava que tinha minha vida resolvida. 3 anos com minha noiva Zoe, 25 anos, uma estudante brilhante de design gráfico com grandes sonhos e uma atitude ainda maior. Estávamos noivos há 8 meses, morando no meu apartamento porque, você sabe, eu sou o único com uma renda real, enquanto ela se concentrava nos estudos. Aqui é onde a coisa fica interessante. Eu andava secretamente procurando casas há meses, encontrei o lugar perfeito, a cerca de 20 minutos da cidade, 3 quartos, 2 banheiros, garagem, tudo. Eu planejava surpreendê-la depois da formatura com as chaves para o nosso futuro. Tinha entrada paga, bom crédito, um emprego estável. Eu seria o cara que apareceria com a casa dos sonhos, bem na hora em que ela mais precisasse. Como eu disse, o contrato do apartamento estava em meu nome apenas, minha escolha, meu crédito, meu problema se as coisas dessem errado. Eu cobri o aluguel, as contas, as compras, o seguro do carro, basicamente tudo que custava dinheiro. Zoe contribuía comprando café de vez em quando e reclamando sobre como tudo era caro. Realmente uma jogadora de equipe. Agora, preciso apresentar você à lenda, meu melhor amigo Silas. Silas achava que eu era louco por carregar toda a carga financeira, mas ele também era o tipo de cara que achava graça em ver as pessoas cavando sua própria cova, alto e sarcástico, com o dom de dizer exatamente o que você está pensando, mas 10 vezes mais engraçado. Ele foi meu colega de quarto na faculdade e agora era o cara que eu ligava quando precisava que alguém me dissesse que eu não estava perdendo a cabeça. Silas tinha opiniões sobre Zoe desde o primeiro dia, mas ele as mantinha principalmente para ele. Na maioria das vezes, ele fazia esses pequenos comentários como isso é interessante sempre que ela explicava por que não podia contribuir com o aluguel naquele mês ou bom para ela, quando ela anunciava outra noite de garotas que de algum modo exigia que eu pagasse o Uber de volta para casa. O cara realmente tentou me avisar 6 meses antes, estávamos em um bar e ele disse: cara, sabe o que é estranho? Zoe nunca fala sobre o futuro com você nele, tipo, nunca. Sempre é quando eu me formar ou quando minha carreira começar, nunca quando nós fizermos isso ou quando nós nos mudarmos para lá. Eu ignorei isso na época, não pensei muito sobre o que ele disse. O noivado aconteceu porque eu achava que era o que você fazia quando estava com alguém há 3 anos e estava pronto para subir de nível. Quer dizer, por que não? 3 anos do meu tempo deveriam valer a pena. Sim, palavras finais famosas. Zoe disse sim, postou sobre isso nas redes sociais, começou a planejar esse casamento elaborado que de algum modo ficava mais caro toda vez que falávamos sobre ele. Eu achei que nós iríamos nos casar, nos mudar para casa e começar a construir algo real juntos. O que eu não sabia era que, enquanto eu estava construindo nosso futuro, ela estava construindo algo totalmente diferente. Estou me adiantando. Aqui está o lance sobre ser gerente de logística, você fica realmente bom em perceber quando as coisas não batem. As coisas estranhas começaram há cerca de 2 meses. Zoe, que costumava estar em casa até as 8 da noite na maioria dos dias, de repente começou a ter essas sessões de estudo tardias, projeto em grupo com Claire e Daisy, ela dizia, pegando as chaves e uma pequena mala, como se estivesse indo para alguma expedição acadêmica. Claire e Daisy eram suas amigas da faculdade. Claire era responsável, que realmente parecia estudar, e Daisy era tão afiada quanto uma bola de boliche e 2 vezes mais propensa a cair no trânsito, uma doce garota, mas manter segredos não era exatamente seu ponto forte. Eu estou estragando tudo. Espera, essas sessões de estudo aconteciam 3, às vezes 4 noites por semana.
Zoe saía por volta das 7 e voltava depois da meia-noite, e imediatamente ia tomar banho, toda vez como um relógio. Ela dizia que estavam trabalhando em algum projeto importante de portfólio, mas quando eu perguntava os detalhes, ela ficava vaga e irritada. Você não entenderia o processo criativo, ela dizia, o que era sua maneira educada de me chamar de um cara chato que não podia apreciar arte. Justo, exceto que eu estava namorando uma estudante de arte há 3 anos e já tinha assistido a mais revisões de portfólio do que eu poderia contar. Eu sabia como era um trabalho de design real, e geralmente isso não exigia banhos à meia-noite. Então havia a questão do telefone. O telefone de Zoe costumava ficar na mesa de café virado para cima, sem problemas, de repente estava virado para baixo, sempre no modo silencioso, e ela o levava para o banheiro. Quando eu entrava no cômodo enquanto ela estava mandando mensagem, ela virava o telefone ou minimizava o que estava vendo, clássico. A mudança de atitude foi o verdadeiro indicativo, porém. Zoe passou de ser ocasionalmente mal-humorada para ser consistentemente desdenhosa. Eu perguntava sobre o dia dela e ela respondia como se eu estivesse incomodando ela. Eu sugeria planos para o jantar e ela revirava os olhos como se eu fosse um namorado grudento interrompendo a vida importante dela. Mas aqui foi onde as coisas ficaram realmente interessantes. Eu comecei a prestar atenção nas redes sociais de Claire porque, se elas realmente estivessem passando 3 noites por semana trabalhando juntas, deveria haver evidências, xícaras de café de sessões de estudo tardias, reclamações sobre como ela estava cansada, algo. Em vez disso, o Instagram de Claire mostrava ela em casa na maioria das noites, postando fotos do seu gato e de qualquer série da Netflix que ela estivesse assistindo. Na terça-feira à noite, enquanto Zoe supostamente estava na casa de Claire trabalhando nos layouts, Claire postou uma história sobre fazer o jantar e assistir comédias românticas sozinha. Na quarta-feira, a mesma coisa, Claire em casa, postando sobre ter o lugar para si mesma para trabalhar. Ou Claire era a mentirosa mais dedicada nas redes sociais, ou as sessões de estudo de Zoe não estavam acontecendo onde ela dizia que estavam. Comecei a perceber outras pequenas coisas também. Zoe mencionava detalhes específicos sobre o que estavam trabalhando, designs de logotipo para um restaurante fictício, pacotes de branding para empresas inventadas, mas quando eu casualmente falava sobre esses projetos com Claire, em uma cafeteria alguns dias depois, ela ficava confusa. Branding de restaurante? Não, estamos trabalhando em peças para o portfólio pessoal, neste semestre, coisas individuais. Zoe mencionou que vocês estavam colaborando em alguns trabalhos de clientes. Ah, bem, talvez ela tenha se referido a outra coisa. Claire estava tentando ser diplomática, mas a confusão era real. Ou Zoe estava descrevendo o trabalho delas completamente errado, ou não havia nenhum trabalho colaborativo acontecendo. A questão do café foi outra pista. Zoe começou a trazer café chique de um lugar chamado Green Coffee, que ficava longe do campus ou do apartamento de Claire. Quando eu perguntei sobre isso, ela disse que começaram a se encontrar lá porque era melhor para o trabalho criativo, mas quando eu procurei no mapa, Green Coffee ficava em uma parte totalmente diferente da cidade, longe de qualquer coisa relacionada à escola ou aos amigos dela. Por que dirigir 20 minutos fora do caminho só para tomar café? Perguntei. O ambiente é melhor, menos distrativo, certo? Decidi testar isso no dia seguinte. Passei no Green Coffee durante o meu intervalo de almoço, perguntei para a barista se ela conhecia uma cliente regular chamada Zoe. Descrevi ela também, e a barista a reconheceu. Uma loira, ela vem de vez em quando, mas não, nunca vi ela com amigos. Ah, eu disse, obrigado e fui embora. Depois dessa conversa, liguei para Silas. Cara, ele disse, não estou dizendo que ela está definitivamente traindo, mas se anda como um pato e toma banho como um pato, eu não quero ser aquele cara que acusa a noiva de trair só porque ela está agindo de forma estranha. Não, você quer ser o cara que descobre o que está realmente acontecendo antes de se casar com alguém que pode estar brincando de casinha com várias pessoas. Meu amigo tinha essa forma de cortar o barulho. Ele não estava me dizendo o que pensar, ele estava me dizendo para pensar. Olha, ele disse, ou ela está realmente trabalhando no projeto de grupo mais demorado do mundo, ou está trabalhando em outra coisa completamente. De qualquer forma, você merece saber com o que está lidando. O gaslighting começou alguns dias depois. Perguntei para Zoe por que ela estava chegando tão tarde em casa e ela imediatamente virou a situação contra mim. Você está realmente me questionando agora? O que vem depois? Quer rastrear minha localização? Eu só estou perguntando. Isso é exatamente o que estou falando, você está sendo controlador, isso não é atraente. Controlador por perguntar à minha noiva por que ela estava fora até a meia-noite todas as noites?
Isso foi demais. Eu não estou tentando controlar nada, só estou tentando entender por que minha noiva me trata como um colega de quarto que ela mal tolera. Deus, você é tão inseguro. Talvez, se confiasse em mim, em vez de me interrogar toda vez que eu entro pela porta, teríamos um relacionamento melhor. Lá estava a palavra mágica que deveria calar qualquer pergunta razoável, mas ela não havia terminado. Ela percebeu que me chamar de inseguro era uma maneira eficaz de encerrar conversas, então começou a usá-la como resposta padrão para qualquer pergunta que eu fizesse. Quando mencionei que ela estava gastando muito com gasolina ultimamente, você está inseguro com dinheiro de novo. Quando perguntei por que ela tinha chegado em casa às 2 horas da manhã numa terça-feira, essa coisa de insegurança está ficando velha, Damin. Cada preocupação legítima que eu tinha sobre o nosso relacionamento era distorcida em um defeito de caráter meu. Era como se ela tivesse encontrado um truque para evitar a responsabilidade. O pior aconteceu cerca de uma semana antes de tudo explodir. Eu tive um dia longo no trabalho e cheguei em casa esperando só passar um tempo com minha noiva, talvez pedir comida e assistir algo juntos, coisas normais de casal. Zoe estava se preparando para sair para mais uma sessão de estudo. Quer ficar em casa hoje? Eu perguntei. Podemos pedir daquele restaurante tailandês que você gosta. Ela parou de colocar o casaco, se virou para me olhar, como se eu tivesse pedido para ela desistir de oxigênio. Sério? Você quer que eu deixe minha educação de lado para você se sentir melhor? Eu só quero passar tempo com você, isso é estranho. É carente, honestamente, é vergonhoso quanto você fica inseguro quando eu tenho minha própria vida. Ter sua própria vida é ótimo. Ter uma vida secreta é diferente. Zoe, veja, é exatamente disso que estou falando. Você acha que tudo que eu faço é uma conspiração contra você, isso não é saudável. Damin, ela pegou as chaves e a bolsa de viagem. Vou trabalhar no meu portfólio com pessoas que não precisam de validação constante. Talvez você devesse pensar no motivo de não conseguir lidar com a sua noiva sendo bem-sucedida. E ela saiu, simplesmente foi embora, depois de transformar um pedido simples de jantar em um referendo sobre o meu caráter e o sucesso dela. Eu parei de fazer perguntas depois disso, não porque acreditasse nela, mas porque percebi que ela finalmente cavou a própria cova. Era hora de parar de jogar na defesa e começar a jogar o jogo da maneira certa. Sabe o que é ótimo sobre ser o cara que paga todas as contas? Você tem acesso a todas as contas, incluindo a conta do telefone, que Zoe nunca se deu ao trabalho de olhar porque, bem, alguém mais estava cuidando das coisas financeiras chatas. 3 dias depois da conversa sobre insegurança, eu sou o titular do plano, então fiz login e puxei nossos registros de telefone online. O número de Zoe havia ligado para um número específico quase todas as noites nas últimas 6 semanas, às vezes por horas, nunca durante o dia, sempre depois das 7 da noite, geralmente até bem depois da meia-noite. Uma pesquisa reversa paga no número me deu o nome, endereço aproximado e perfil de mídia social. O cara tinha 34 anos, morava em um apartamento a cerca de 15 minutos do campus e trabalhava com marketing, definitivamente não era um estudante, definitivamente não fazia parte de nenhum projeto em grupo e definitivamente não era Claire ou Daisy. O LinkedIn dele mostrava que ele trabalhava para uma empresa de marketing digital no centro da cidade. O Instagram dele estava cheio de fotos de restaurantes caros, viagens de fim de semana e o apartamento dele, que, e aqui está a cereja do bolo, tinha canecas da Green Coffee visíveis em várias fotos de cozinha. Mistério resolvidos. Oi não estava dirigindo 20 minutos fora do caminho para um ambiente de café melhor, ela estava dirigindo 20 minutos para ver esse cara e ele estava comprando café caro para ela enquanto eu pagava por tudo mais na vida dela. Eu tirei capturas de tela de tudo e enviei para Silas. A resposta dele foi imediata. Bem, isso não é nada constrangedor. Então Silas enviou outra mensagem. Espera, dá uma olhada nisso. Ele fez uma busca reversa no endereço do cara e descobriu algo interessante. O complexo de apartamentos, o mesmo onde Zoe tinha olhado opções de reserva 3 meses atrás, alegando que queria estar preparada caso o nosso contrato de aluguel não fosse renovado. Ela até me arrastou até lá para olhar os planos dos apartamentos. Acho que ela encontrou o que estava procurando. A próxima parte foi só eu me divertindo um pouco. Veja bem, se Zoe estava mentindo sobre estudar com Claire e Daisy, então Claire e Daisy saberiam que ela estava mentindo. A questão era, elas contariam a verdade para mim ou cobriram para ela? Comecei com Claire, a encontrei na cafeteria do campus onde ela costumava estudar. Ei, uma pergunta rápida, como está indo o projeto do portfólio? Zoe tem dedicado bastante tempo a ele.
Claire parecia confusa por cerca de meio segundo, depois o rosto dela fez uma expressão estranha, claramente tentando descobrir qual seria a resposta certa. Ah, sim, está indo bem, bastante trabalho. Aposto que ela ficou até meia-noite pelo menos 3 vezes essa semana, trabalhando nisso com vocês, certo? Sim, estamos realmente dedicados. A pausa entre realmente e dedicados foi cerca de 3 segundos mais longa do que deveria. Ela era uma mentirosa terrível. Daisy, por outro lado, era uma peça de trabalho. Encontrei ela no centro estudantil no dia seguinte e ela nem tentou manter a ficção. Como está indo o projeto em grupo? Perguntei. Que projeto em grupo? Aquele que Zoe está fazendo com você e Claire, o grande portfólio. O rosto de Daisy ficou em branco, depois entrou em pânico e por fim ficou resignada. Oh não, não, não. Ela te disse que estávamos trabalhando juntas? Bem sutil. Essa garota era basicamente um peixe dourado com tá tentando jogar xadrez. Ela disse que tem estudado com vocês 3 ou 4 noites por semana. Bem, eu não vejo Zoe fora da aula há tipo um mês. Claire e eu estávamos nos perguntando por que ela. E então ela continuou. Quero dizer, nós a convidamos para a noite de filme na sexta-feira passada e ela disse que estava muito ocupada com o portfólio. Mas Claire a viu em um restaurante com... Ela parou, finalmente percebendo o que acabará de dizer. Espera, por que você está me perguntando? Sim, eu só perguntei para a pessoa certa. Obrigado, Daisy. Oh meu Deus, ela tapou a boca, te vejo por aí. Isso foi a confirmação de que minha noiva estava mentindo na minha cara há semanas, enquanto eu pagava as contas dela e planejava nosso casamento. Fui de volta para o meu carro, sem tristeza, sem momento dramático de realização, só estava irritado. Essa mulher acabou de desperdiçar 3 anos da minha vida. Então liguei para Silas do estacionamento. Escala de 1 a 10, quão mal eu quero saber o que você descobriu. Lembra quando você disse que Daisy era um megafone humano? Oh não, ela escorregou, não foi? Ela não escorregou, ela se jogou de cabeça na verdade. Zoe não tem estudado com elas em absoluto e aparentemente, Claire a viu em um restaurante com um cara no fim de semana passado. Houve uma pausa. Desculpa, cara. Isso é uma merda, sim. Mas tanto faz. Sim, dane-se eles. Qual é o plano? Eu preciso documentar tudo o que eu puder antes de tomar qualquer atitude. Evidência primeiro, vingança depois. Quem disse algo sobre vingança? Cara, eu te conheço desde o primeiro ano e eu tenho certeza que você não vai deixar essa vadia se safar com isso. Bem, ele estava certo. Aqui está o lance sobre ser metódico, vale a pena quando alguém tenta te passar para trás. O contrato do apartamento estava só no meu nome, o que significava que legalmente Zoe era apenas uma convidada que estava morando lá há 2 anos. Passei a próxima semana documentando tudo, fotos de todos os meus pertences, recibos de móveis, comprovantes de compra de eletrônicos, extratos bancários mostrando quem pagava o quê. Eu também acompanhei todas as despesas que cobri para Zoe no último ano, aluguel, contas, supermercado, seguro do carro, gasolina, café, jantares fora, tudo. A compra da casa estava avançando independentemente de todo esse drama. Eu já tinha sido aprovado para o financiamento, a inspeção estava limpa e o fechamento estava agendado para a quarta-feira seguinte. Perfeita sincronia, realmente. Na quinta-feira, eu teria um novo endereço que Zoe nunca viu e nunca verá. Silas veio naquele fim de semana para me ajudar a organizar a logística. Ele caminhou pelo apartamento, anotando o que era meu, o que era de Zoe e o que compramos juntos. Isso é como o episódio mais deprimente de Dude Dude, ele disse, tirando fotos dos números de série nos meus eletrônicos. Exceto que você é o juiz e o vencedor. Eu não estou tentando ganhar nada, só quero sair sem ser prejudicado. Certo, mas se você vai sair de qualquer forma, melhor tornar isso memorável. Foi quando Silas sugeriu a carta, seu noivo inseguro se mudou. O contrato termina este mês, se vire. PS, Daisy manda um oi. Zoe imediatamente saberia que a história dela tinha desmoronado porque Daisy não conseguia guardar segredos, o que significava que provavelmente ela culparia Daisy em vez de assumir responsabilidade pelas suas próprias escolhas. O plano estava se concretizando perfeitamente. Na quarta-feira, eu fechava a compra da casa. Na quinta-feira, enquanto Zoe estava com o seu homem misterioso, eu mudaria tudo para a nova casa e deixaria ela com um apartamento vazio, um contrato de aluguel que estava acabando e as consequências das próprias ações dela.
Você percebe que ela vai perder a cabeça, né? Silas disse enquanto terminávamos o planejamento. Esse é o objetivo. Bom, o fechamento na quarta-feira foi perfeito. A casa era tudo o que eu esperava e, mais importante, era minha. Nada compartilhado, sem complicações, sem o nome de mais ninguém em qualquer documento, apenas um recomeço limpo, em um lugar que representava um real progresso. Na manhã de quinta-feira, eu tirei um dia pessoal no trabalho e liguei para a empresa de mudanças. Hora de executar. A beleza de namorar alguém previsível é que você sempre sabe onde a pessoa estará. Zoe tinha uma outra sessão de estudo marcada para a noite de quinta-feira, o que significava que ela estaria fora das 7 da noite até bem depois da meia-noite, tempo suficiente para realocar toda a minha vida. Os cambiadores chegaram às 6h30. Eu já tinha embalado a maior parte das minhas coisas pessoais nos dias anteriores, então era principalmente móveis, eletrônicos e caixas. Silas chegou logo depois deles, com café e essa expressão, como se estivesse prestes a assistir ao programa de renovação de casa mais satisfatório do mundo. Senhores, anunciou para a equipe de mudanças, hoje estamos realocando a dignidade de um homem. Por favor, manuseiem com cuidado. Eu contratei bons carregadores, aqueles que não fazem perguntas sobre o motivo de alguém estar se mudando de seu próprio apartamento enquanto deixa metade das coisas para trás. Eles simplesmente moviam caixas, carregavam móveis e pegavam o cheque. Ver minhas coisas desaparecerem do apartamento foi satisfatório. O sofá que eu comprei, foi-se. A TV pela qual eu economizei, foi-se. A cama onde eu dormi enquanto minha noiva mandava mensagens para outros caras, definitivamente foi. Tudo isso indo para uma casa que representava um futuro real, em vez de qualquer jogo estranho que eu estivesse jogando no último ano. As coisas de Zoe ficaram exatamente onde estavam. As coisas dela, o problema dela. O pacote de fechamento e a planilha foram deixados na bancada da cozinha, ao lado da nota. Silas colocou uma calculadora bem antes de sairmos. Silas disse, espera um pouco e desapareceu no banheiro, voltando com o shampoo e o condicionador caros de Zoe, aqueles que custam como $40 a garrafa. Considere isso uma despesa de mudança, ele disse, jogando-os na sua bolsa. Às 10 da noite, o apartamento estava vazio de tudo que era importante para mim. Os móveis seguiram para a nova casa, e Silas e eu fizemos uma última inspeção para garantir que não esquecemos nada. Sabe o que é estranho? Silas disse, olhando para a sala de estar vazia. Esse lugar parece maior sem as suas coisas aqui. É porque a maior parte dos móveis eram meus, eu respondi. A casa ia ser algo real. Fechamos a porta e fomos para o novo lugar. Os cambiadores já estavam descarregando quando chegamos, e ver minhas coisas no novo espaço fez com que tudo parecesse estar se encaixando. Quartos maiores, mais luz, uma garagem para o meu carro e um jardim onde eu realmente poderia fazer algo além de olhar para outros prédios de apartamentos. Isso é bom, Silas disse, olhando para a sala de estar, muito bom. Ela vai odiar que nunca vai ver isso. Não foi por isso que eu comprei. Eu sei, mas é um bônus bacana. Passamos as próximas horas organizando o básico, cama, TV, cafeteira, o suficiente para ser funcional enquanto eu resolvia o resto. A casa imediatamente se sentia diferente do apartamento. Mais espaço, mais potencial, mais como um lugar onde alguém poderia realmente construir algo, em vez de apenas existir. Montar o quarto foi surpreendentemente satisfatório. Colchão novo, lençóis novos, tudo fresco e completamente meu. Sem espaço compartilhado no closet, sem compromissos no posicionamento dos móveis, sem coisas de outra pessoa bagunçando o espaço. Apenas minhas coisas na minha casa, arrumadas exatamente como eu queria. A cozinha provavelmente foi a maior melhoria. Espaço de bancada real, uma máquina de lavar louça que realmente funcionava, espaço suficiente para 2 pessoas cozinharem sem se esbarrar. Não que eu estivesse planejando compartilhá-la com Zoe tão cedo, mas um dia com alguém que merecesse ver isso. À meia-noite, eu estava oficialmente mudado para minha nova vida. Meu celular estava no modo silencioso a noite toda, mas quando eu cheguei a olhar antes de dormir, não havia chamadas ou mensagens perdidas de Zoe. Ela ainda estava fora, provavelmente, ainda mentindo para alguém sobre onde esteve nos últimos 8 meses. Coloquei o alarme no horário habitual, conectei o celular e fui dormir na minha nova casa. Amanhã, Zoe voltaria para um apartamento vazio e uma nota explicando por quê. Meu celular começou a vibrar às 6 horas da manhã, 12 chamadas perdidas, todas de Zoe. Depois começaram as mensagens. Que diabos? Onde está tudo? Me ligue agora. Isso é insano.
Eu desliguei meu celular e fui trabalhar. Deixei ela resolver isso do jeito que eu tive que descobrir as mentiras dela por conta própria. Silas me mandou uma mensagem na hora do almoço. Já viu a radiação nuclear? Eu liguei o celular de novo. 35 chamadas perdidas, dezenas de mensagens, que variavam de confusão a raiva, até o que parecia ser uma tentativa de barganha. A progressão estava quase como um livro didático. A melhor parte foi que ela estava claramente tentando diferentes estratégias em tempo real. Primeiro foi raiva e exigências, depois foi confusão e sentimentos feridos, em seguida foi tentar negociar, como se ainda estivéssemos em um relacionamento. Precisamos conversar sobre isso como adultos, ela disse. Eu posso explicar tudo, você está sendo infantil, eu nunca quis que isso acontecesse. Então veio a parte realmente desesperada, eu sei que você está recebendo essas mensagens. Isso é loucura, Damien. Você não pode simplesmente ir embora, por favor, me ligue de volta para que possamos resolver isso. Eu não liguei de volta, terminei meu trabalho, fui ao supermercado e passei minha primeira noite na nova casa montando meu escritório e pedindo móveis online. Por volta das 9 da noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ei, cara, aqui é o Marcos. Acho que precisamos conversar. O cara do marketing havia encontrado meu número de alguma forma. Eu não respondi. O que ele tinha a dizer podia esperar para sempre. Na manhã de sexta-feira, surgiu um novo desenvolvimento. Zoe apareceu no meu trabalho. Eu trabalho em um centro logístico, o que significa que há uma recepção com pessoas do serviço de atendimento ao cliente e uma área segura onde o trabalho real acontece. Zoe conseguiu convencer alguém na recepção a me chamar porque ela tinha uma emergência para discutir. Quando eu saí para o saguão, ela estava andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, rímel borrado e vestindo as roupas de ontem, as mesmas roupas que ela estava usando quando saiu para sua sessão de estudo na noite anterior. Você não pode simplesmente desaparecer, ela disse, alto o suficiente para que todos no saguão pudessem ouvir. Estamos noivos, moramos juntos, você não pode simplesmente se mudar sem falar comigo. Moramos juntos, eu corrigi, tempo passado, e estávamos noivos, também no passado. Isso é ridículo, você está jogando fora 3 anos por quê? Um mal-entendido. Eu não estou jogando fora nada, só estou limpando a bagunça. Foi aí que ela realmente perdeu a cabeça, começou a chorar, depois a gritar, depois chorar enquanto gritava. Você está me abandonando, como pode ser tão insensível? Você me prometeu um futuro, você não pode simplesmente voltar atrás. Você me deixou com nada, como vou pagar o aluguel? Como vou comer? Se vire, eu disse calmamente. Eu não vou sair. Antes de acertarmos as coisas, agora você se ferrou, Zoe. Não há nada para consertar, só sai agora. Gritar não vai te dar nada. Damien, por favor, só vamos conversar, ok? Ele não significa nada para mim, eu só te amo. Eu só estava estressada com o casamento e queria. Eu segurei a barra por semanas, então explodi, cala a boca. Eu não quero ouvir mais uma palavra sua. Sai daqui, já cansei de perder tempo. A recepção chamou a segurança e eu assisti ela ser escoltada para fora do meu local de trabalho, enquanto meus colegas de trabalho fingiam não olhar. Ela ainda estava gritando enquanto a levavam até o estacionamento. Você não pode simplesmente jogar as pessoas fora quando as coisas ficam difíceis, como você é cruel. Meu supervisor me puxou para o lado depois disso. Está tudo bem em casa? Está. Já passei por isso, irmão. Minha ex-mulher tentou a mesma emboscada no trabalho quando eu pedi o divórcio. Só continue documentando tudo e, se ela aparecer novamente, vamos lidar com isso. A pressão da família começou naquele fim de semana. Zoe aparentemente ligou para meus pais, para os pais dela e para vários amigos em comum com alguma versão da história em que eu a abandonei sem aviso, por causa dos meus problemas de confiança. Minha mãe ligou na manhã de sábado. Querido, eu acabei de falar com Zoe. Ela está muito chateada. Ela disse que você se mudou enquanto ela estava estudando. Ela não estava estudando, mãe. O que você quer dizer? Eu expliquei sobre os registros de telefone, as mentiras sobre estudar com Claire e Daisy, e a confissão de Daisy. Minha mãe ficou quieta por um longo minuto. Oh, bem, isso muda tudo. Sim, muda. Você está bem? Estou ótimo. Meu pai foi mais direto quando ligou 1 hora depois. Sua mãe me contou o que aconteceu. Você fez a coisa certa. Obrigado, pai.
Essa garota sempre parecia um pouco confortável demais gastando seu dinheiro. Eu nunca disse nada porque você parecia feliz, mas eu sei que deveria ter percebido isso antes. Está tudo bem, é mais barato do que o divórcio. Não se sinta mal por isso. Mas a melhor ligação foi a do pai de Zoe. O cara que estava planejando levar sua filha até o altar para se casar comigo ligou para pedir desculpas. Filho, eu não fazia ideia do que ela estava fazendo. Sua mãe e eu estamos mortificados. Criamos ela melhor que isso. Até os próprios pais dela estavam do meu lado. A verdadeira diversão foi o drama do grupo de amigos. Silas tinha conexões com o círculo social deles através de Claire, então ele ficou sabendo de tudo conforme a situação desmoronava. O primeiro movimento de Zoe foi culpar Claire por não ser convincente o suficiente na mentira. Ela ligou para Claire às 2 horas da manhã, chorando dizendo que era culpa dela. Claire, que já estava se sentindo mal por mentir há meses, finalmente disse a Zoe que, se ela não quisesse ser pega traindo, talvez não devesse ter traído. Então ela desligou. Zoe então mudou para culpar Daisy por arruinar seu relacionamento. Grande erro, porque, na verdade, Daisy nem sabia que Zoe estava realmente traindo. Quando Zoe começou a gritar com ela, Daisy ficou tipo, espera, você estava realmente traindo. Eu achei que você só estava estranha por causa do estresse com a escola. Oh meu Deus, isso é muito pior, não é à toa que ele te deixou. A partir daí, foi um caos total. Claire ficou do lado de Daisy, outros amigos tomaram partido e, em uma semana, o grupo inteiro de amigos deles desmoronou. Claire e Daisy continuaram unidas, mas não queriam mais saber de Zoe. A melhor parte foi que Daisy continuou, acidentalmente, piorando as coisas para Zoe, contando detalhes que ela não sabia que eram segredos. E quando Zoe tentou contar para as pessoas que eu era controlador e ciumento, Daisy virava e mencionava como eu estava pagando o café e o dinheiro da gasolina de Zoe, enquanto ela estava saindo com outro cara. Isso tornou muito difícil para Zoe me pintar como o vilão. O colapso nas redes sociais foi a cereja do bolo. Zoe postou uma daquelas mensagens vagas sobre relacionamentos, falando sobre como alguns homens não conseguem lidar com mulheres fortes e independentes, e como ela estava melhor sem alguém que não confiava nela. A sessão de comentários foi brutal. Pessoas que sabiam o que realmente aconteceu começaram a compartilhar a verdadeira história. Alguém mencionou o apartamento vazio, e a planilha. Outra pessoa mencionou que ela estava vivendo às custas do ex, enquanto traía, Daisy, porque era incapaz de perceber a situação, comentou, eu achei que ele tivesse te deixado porque você estava traindo. Foi isso que você contou para Claire. Dentro de 6 horas, ela apagou o post, mas as capturas de tela já estavam circulando. Sua reputação no programa de design basicamente desabou da noite para o dia. Acontece que quando você é conhecida por mentir para seu noivo, as pessoas assumem que você pode mentir para os colegas também. A parte engraçada é que o cara do marketing, Marcos, desapareceu na mesma época. Silas descobriu por Claire que ele havia bloqueado Zoe em todos os lugares, assim que percebeu que estava namorando alguém que estava noiva e morando com outro homem. Aparentemente, Zoe tinha dito para ele que eu era apenas um colega de quarto. Então, em uma semana, Zoe perdeu seu noivo, seu apartamento, seu apoio financeiro, seu grupo de amigos, sua reputação e seu namorado. Ela voltou para a casa dos pais, quebrada enfrentando uma graduação atrasada porque seu trabalho de portfólio sofreu enquanto ela estava gerenciando 2 relacionamentos. Eu, por outro lado, estava montando meu novo escritório em casa e planejando qual quarto seria transformado em uma academia. Toda a situação teria sido quase triste, se não fosse tão completamente auto-infligida. 2 semanas depois, Silas me ligou com uma atualização. Adivinha o que sua ex está fazendo agora? Zoe aparentemente começou a mandar mensagens diretas para caras do seu programa de design, dizendo que seu ex-noivo era financeiramente abusivo e que ela precisava de alguém para ajudá-la a se reerguer. A desesperança era real. As coisas não terminaram aqui. Houve um ato final e foi hilário. Então lá estava eu, cuidando da minha vida, às 11h30 da noite, quando Silas me liga, parecendo muito mais divertido do que deveria para uma quarta-feira à noite. Cara, você tem uma visitante de meia-noite. Agora o que? Olha pela janela, sua ex-noiva acaba de se tornar uma stalker de nível total. Eu olhei pela persiana e, com certeza, lá estava Zoe, sentada no seu Honda Civic, como uma versão barata de um espião, pressionando o rosto contra a janela, tirando fotos da minha casa. Ela estava lá fora há tipo 40 minutos nesse ponto. Como ela até encontrou meu endereço? Registros de propriedades, gênio.
2 segundos no Google. Mas aqui está a questão. Eu vou lá fora e ter uma conversinha com nossa aspirante a fotógrafa, Silas disse. Só deixa, clica. Ele já tinha desligado. Eu vi ele estacionando bem atrás do carro dela, encurralando-a, movimento clássico. Então ele andou até a janela dela, como se estivesse indo até um drive-thru, com toda a confiança casual quando bateu no vidro. Zoe literalmente saltou tão forte que provavelmente ficou com torcicolo. Ela abaixou a janela até a metade e, mesmo de longe, eu podia ouvir sua voz ficar estridente. Silas, o que diabos você está fazendo aqui? Ah, sabe, só trabalhando no programa de vigilância do bairro, garantindo que não temos estranhos tirando fotos assustadoras à meia-noite. Eu não estou vigiando, isso é propriedade pública. Ele tirou o celular e começou a gravar. Certo, só para deixar claro, você está sentada fora da casa do seu ex-noivo quase meia-noite tirando fotos das janelas dele. Essa é sua declaração oficial. Para de me gravar. Ela estava totalmente gritando agora. Não, eu acho que vou deixar gravando por motivos legais, você entende, caso precisemos explicar para os policiais por que você está aqui agindo como uma espiã barata. Você não pode me gravar sem meu consentimento. Assista-me. Ele deu um zoom na placa de licença dela. Só documentando o veículo usado na expedição de stalking de hoje à noite. Foi aí que Zoe perdeu totalmente a cabeça. Stalking? Eu só estou tentando ver que tipo de vida ele está vivendo enquanto eu estou de volta na casa dos meus pais. Então essa é sua solução, ficar sentada aqui à meia-noite. Ele virou todo mundo contra mim, você costumava ser meu amigo. Não, Zoe, eu fui amigo porque você estava com o meu amigo, mas amigos não mentem para amigos por meses enquanto planejam casamentos que não têm a intenção de honrar. Amigos não fazem isso. Cala a boca. Você está ficando um pouco defensiva. Ela tentou colocar o carro em movimento, mas Silas ainda estava bem ali. Move seu carro, Silas. Claro, esquisita. Ele ergueu o celular. Sorria para a câmera, Zoe, isso vai direto para o grupo. Isso fez com que ela finalmente acelerasse o motor e desviasse do carro dele. Mas, em vez de ir embora, ela deu a volta no quarteirão e veio em direção a ele a toda velocidade. Eu vi essa lunática tentar realmente atropelar o meu melhor amigo com um carro. Silas se jogou atrás do carro justo quando ela bateu no retrovisor dele, fazendo o plástico voar pela rua. Ela continuou, os pneus chiando, e desapareceu na esquina. Meu celular já estava discando 911 quando Silas me ligou. Cara, essa psicopata tentou me matar. Você está bem? Sim, ela dirige como ela trai, muita manobra, mas sem compromisso real. Mas definitivamente temos ela por tentativa de agressão com uma arma mortal. Por favor, me diga que você ainda está gravando, irmão. Eu gravei o show inteiro. 20 minutos depois, 2 policiais apareceram na minha porta. Silas lhes deu a história completa e a prova em vídeo. Eles encontraram Zoe na casa dos pais dela, do outro lado da cidade. Aparentemente, ela ligou para a mãe chorando sobre como tudo era injusto e como Silas a atacou. A mãe dela deu uma olhada nas provas em vídeo que os policiais tinham e basicamente entregou à filha. Senhora, sua filha tentou atropelar alguém com o carro porque ele pediu para ela parar de stalkear o ex-namorado à meia-noite enquanto tirava fotos da casa dele. As acusações foram agressão com veículo, stalking e imprudência. Silas editou um pequeno trecho para o grupo de mensagens, Zoe gritando sobre consentimento enquanto me stalkeava, e depois acelerando em direção ao carro dele. Dentro de 1 hora, todo mundo que conhecíamos já tinha visto. Sabe o que é bonito? Silas me mandou uma mensagem mais tarde. Ela fez mais dano à própria reputação em 5 minutos do que nós conseguiríamos em 5 anos. A ordem de restrição foi dada sem resistência. Em uma noite, ela passou de ex-namorada traidora para tentativa de assassinato. O toque final veio 1 mês depois. Eu estava no Home Depot comprando coisas para minha nova oficina, quando dei de cara com adivinhem quem? Marcos, o cara do marketing que havia me enviado mensagem. Cara, eu não fazia ideia, ele disse. Ela me disse que vocês terminaram meses atrás, e que você era um ex-controlador que não queria sair. Eu nunca teria me envolvido se soubesse. Eu apenas dei de ombros e disse, sem problemas, você me fez um favor. Ele pediu desculpas antes que eu finalmente fosse embora. Isso é o que eu chamo de um problema autorresolvido.